1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, sem pastor, mas nos convertemos ao sumo pastor e bispo das nossas almas. Converter é o mesmo que dizer voltar à origem. A origem da igreja celestial é Jesus Cristo. A origem da igreja institucional é o homem. A origem da visão celestial é Jesus Cristo. A origem da visão denominacional é o homem. Por isso, o apóstolo Paulo teve aquela experiência extraordinária no capítulo 9 de Atos. Ele fazia parte da visão institucional, a visão denominacional, ele fazia parte da igreja institucionalizada, era uma organização chamada de judaísmo, farisaísmo. Ali estavam os saduceus, ali estava o sinédrio, ali estavam todos os tipos de grupos religiosos que dominavam naquela época a nação de Israel e a maioria dos judeus. Enfim, as pessoas viviam escravas e Paulo era um deles, escravo da visão denominacional, escravo da instituição religiosa. Enfim, uma organização institucionalizada. Paulo fazia parte de tudo isso e ele, no caminho de Damasco, perseguindo a igreja celestial, a igreja cujo sumo pastor e bispo das almas era Jesus Cristo. Ele perseguia ela, mas Jesus se revelou a ele. O Senhor Jesus se revelou a ele como o sol da justiça. E Paulo diz que nessa experiência, ele via a luz mais forte do que o sol do meio-dia. E ele chama essa experiência de visão celestial. Então Jesus Cristo se revela como o sol da justiça e Paulo diz que essa revelação, essa manifestação do Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco era a visão celestial. E a visão celestial o libertou da visão denominacional, o fez voltar ao sumo pastor da sua vida. Hoje nós estamos gravando a segunda parte da série Liberdade do Espírito e o tema dessa segunda parte é o sumo pastor. Jesus é a somatória de todos os pastores. Ele está acima, ele é o cabeça. E em Hebreus capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Por quê? Porque ele é o sumo pastor. Ele é o soberano, o supremo, o pastor absoluto da igreja celestial. O corpo de Cristo formado por pessoas que creram em Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo. A igreja celestial, ela não tem o poder centralizado nos homens, o poder está centralizado em Jesus Cristo. Jesus Cristo está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Não tem ninguém debaixo de governo humano, institucionalizado. Infelizmente, algumas pessoas, assim como Paulo, assim como eu, já estiveram presas a uma instituição, a uma nomenclatura, a um governo humano, a um governo institucionalizado, enfim. Algumas pessoas ainda vivem assim, mas em breve o Espírito Santo vai revelar a ela o sol da justiça, vai trazer elas de volta ao sumo pastor, a visão celestial, a igreja celestial, e ela será livre completamente da igreja institucional e da visão denominacional, cuja origem é o homem, não é Jesus. A visão celestial tem como origem Jesus e a igreja celestial tem como origem Jesus Cristo. A liberdade do Espírito é desfrutada pelas pessoas que foram libertadas do sistema e da visão denominacional para serem obedientes à visão celestial. Por isso, eu quero que vocês entendam isso. Jesus Cristo, ele entrava no sistema, ele entrava no pátio do templo, assim como os discípulos, assim como os apóstolos, assim como a igreja do primeiro século, mas eles não viviam lá. Esse pátio de templo não era o pátio do templo de Jesus, nem dos discípulos, nem dos apóstolos, nem da igreja do primeiro século. Era o pátio do templo. Havia o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. No pátio, qualquer pessoa acessava.
o santo lugar só os sacerdotes, e o santo dos santos só o sumo sacerdote uma vez por ano. Por isso, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, a Bíblia vai contar como que a igreja do primeiro século vivia, de casa em casa, fazendo as suas refeições com alegria, singeleza de coração, e todos os dias Deus acrescentava no meio deles aqueles que seriam salvos. Mas essa igreja não estava dentro de um templo, ela passava pelo pátio do templo, mas ela estava de mesa em mesa, de casa em casa, fazendo parte das refeições, café da manhã, almoço, chá da tarde, janta, enfim. Eles se reuniam nas beiras de praias, nas praças, no comércio, eles se reuniam em todo e qualquer lugar. Eles não estavam presos à igreja institucional, à organização institucionalizada. Eles não estavam presos a homens, estavam conectados ao sumo pastor e bispo das suas almas, estavam submissos, sujeitos ao apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão. Não havia o poder centralizado. Tudo estava na mão dos filhos de Deus, tudo estava fluindo e acontecendo por meio do organismo vivo, a igreja celestial, o corpo de Cristo. Tanto que quando você lê Atos 2, 42 a 47 e Atos 4, do 32 ao 37, você vai ver que a expressão apóstolos vai aparecer, comunidade vai aparecer sempre no plural, nunca no singular. Então não havia um homem, uma pessoa, uma liderança, não. Eles não tinham poder centralizado, eles compartilhavam todas as coisas, inclusive quem era o exemplo, quem era a referência, quem estaria ministrando a palavra, tomando conta do ministério da palavra e da oração. Isso está registrado lá no capítulo 6 de Atos. Enfim, não havia um poder centralizado. Você vai ler a Bíblia, você nunca vai encontrar a igreja de Pedro, a igreja de Paulo, você nunca vai encontrar a igreja de Tiago, de João, enfim, de Apolo. Você vai encontrar a igreja de Jesus Cristo, porque não havia uma igreja institucional, não havia uma organização institucionalizada, não havia uma liderança centralizada, não. Havia os membros do corpo de Cristo, cada um na sua função, exercendo o seu ministério para servir uns aos outros por meio de uma fé que operava e opera ainda pelo amor. A graça de Deus era grandiosa, maravilhosa sobre a vida deles. Eles não viviam no templo, eles passavam pelo pátio do templo para pregar o evangelho, para levar a visão celestial e a oportunidade das pessoas serem livres da igreja institucional e fazerem parte da igreja celestial, serem livres da visão denominacional e fazerem parte da visão celestial. A realidade era essa. Muitos de nós já vivemos no Egito, figura do mundo, e no sistema babilônico, figura do sistema religioso. Muitos de nós já ficamos presos a esses lugares e a essas visões limitadas, mas hoje o Espírito Santo nos libertou na nossa mente, no nosso coração, dessa conexão limitada, dessa conexão equivocada. Nós não estamos ligados ao homem, nem à igreja institucional. Nós não estamos ligados mais ao homem, nem à visão denominacional. Nós voltamos ao sumo pastor e bispos da nossa alma. Nós voltamos ao apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Por isso, fique atento, porque o Espírito Santo continua chamando para sairmos do sistema religioso. O Espírito Santo continua nos dando graça capaz de nos libertar do sistema religioso. A palavra de Apocalipse 18:4 é: retirai-vos dela, povo meu, sai dela, povo meu. Por quê? Porque nós precisamos voltar. Converter é voltar à origem. Precisamos voltar à origem da igreja, que é Cristo, à origem da visão celestial, que é Jesus Cristo. Precisamos voltar, e o Espírito Santo está nos dando graça para sairmos deste lugar e voltarmos ao cabeça da igreja. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: olhando fixamente, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Olhar fixamente no grego quer dizer tirar os olhos de todo o resto e olhar só para Jesus. Esse é o tempo dos teus olhos estarem focados em Jesus Cristo, para você ser liberto da igreja institucional e da visão denominacional, voltando à visão celestial e à igreja celestial, em nome de Jesus. Beijo no coração e até amanhã.